Muito bem, queridos irmãos, vamos dar continuidade a essa noite tão especial, a oportunidade de lembrarmos que fomos chamados para glorificar a Deus por meio da liderança. A liderança, ela é exercida em níveis oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, mas a liderança também é exercida em níveis pessoais, né? O pai, a mãe, no trabalho, na escola, e é muito importante esse tempo que temos de refletir sobre a maneira como o Senhor nos tem chamado para liderar. E o tema que me foi dado é um tema muito caro, é um tema muito precioso, porque a diaconia é a expressão do serviço, é a expressão da nossa disposição de servir. E se o nosso modelo é Jesus, nós temos que lembrar, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero, então, refletir com vocês sobre o trabalho da diaconia, tá? Refletir com vocês sobre o modo como a diaconia precisa ser realizada, mas eu queria que a gente pensasse não apenas no trabalho específico do diácono. Sim, esse trabalho será o nosso ponto de referência, mas a liderança, ela sempre é exercida como modelo do rebanho. Então, é muito importante que ao vislumbrar as tarefas e as ações atribuídas aos diáconos, nós estejamos lembrando que somos desafiados por Deus para agir de forma similar, para contribuir com o trabalho da junta diaconal, para exercer na nossa vida a diaconia como imitadores de Cristo, como servos de Cristo que nós somos. Esse, então, será o nosso propósito, essa será a nossa caminhada. A igreja primitiva e a liderança cristã na diaconia. Tá? É importante que nós entendamos que, embora a gente tenha estruturas atuais onde nós desempenhamos as questões ligadas à diaconia, nós sempre nos pautamos por aquilo que a Escritura estabelece. E os nossos modelos, ainda que precisem ser adaptados à realidade que vivemos, à condição de vida que temos, eles precisam refletir a sua origem. E essa origem é, sem dúvida nenhuma, aquilo que o Novo Testamento oferece para nós. É verdade, no Antigo Testamento havia algum tipo de serviço ligado ao templo, mas o contexto era bem diferente, então nós não vamos entrar por essa discussão. Mas vamos dar uma olhada no que acontecia lá na igreja primitiva, no que acontecia na igreja registrada no Novo Testamento, e de forma bastante rápida, vamos buscar alguns valores e alguns padrões que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. Bem, vamos pensar um pouquinho no desafio socioeconômico da igreja primitiva. Não estou falando da economia de Jerusalém, nem de como qual era o mercado de trabalho. Era importante a gente pensar que a igreja que se estabeleceu em Jerusalém, tão logo aceitou a Jesus como seu Salvador, ouviu seus ensinos sobre a necessidade de servir, ouviu seus ensinos sobre a necessidade de socorrer àquele que tem necessidade, de estender a mão àquele que precisa. Por isso, logo quando nós encontramos a primeira descrição da igreja no Novo Testamento, há ali uma disposição de servir os seus irmãos materialmente.
Você vai encontrar a igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, a igreja partindo pão, a igreja de casa em casa trabalhando, mas você vai encontrar também a disposição de vender as propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A palavra-chave aqui é necessidade. Muitas coisas se dizem sobre esse texto, mas concentre-se nisso. Aqueles irmãos estavam preocupados em agir para que nenhum entre eles passasse necessidade. E por isso, então, eles se dispunham a oferecer os seus próprios bens, colocavam esses bens à venda para que essas necessidades fossem supridas. Nós encontramos um pouco adiante a segunda descrição também da igreja lá apostólica, com a mesma prática. E olha que coisa interessante, né? E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que o texto está querendo nos ensinar não é que a gente tem que vender a nossa casa, que a gente tem que vender o nosso bem, que a gente tem que ficar desprovido de qualquer bem material. Não. O que o texto está querendo nos ensinar é que a igreja primitiva se caracterizava pela preocupação de suprir os necessitados. Esse é o coração do trabalho da diaconia, o suprimento do necessitado. A ajuda, como eu disse a vocês, no Antigo Testamento, o Senhor muitas vezes falou sobre a importância de estar suprindo aquele que está em necessidade, o pobre, a viúva, o estrangeiro. Então, a igreja, quando ela se constitui, ela não pode perder essa característica. E quando pensamos, então, naquilo que é importante para refletirmos sobre o trabalho da diaconia, a nossa primeira observação precisa ser esta. Nós precisamos continuar essa característica da igreja primitiva, que era a de estar preocupados com os necessitados e estar disposto a ajudar. Esse não era o trabalho, note, ainda, da junta diaconal ou dos diáconos. A organização de um grupo de homens para fazer serviço aconteceu um pouco depois, nós vamos ver sobre isso. Mas ela era fruto de uma preocupação da igreja. Quando você olha a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você encontra a descrição dos diáconos, das tarefas dos diáconos, como aqueles que estão levantando ofertas para socorrer os necessitados e para outros fins piedosos. É a igreja que está suprindo as necessidades, e os diáconos são o meio para que isso aconteça. Mas havia na igreja de Jerusalém essa preocupação. O que eu posso fazer para que nenhum entre nós tenha necessidade, para que nenhum de nós passe por privações? Paulo vai mostrar lá na carta aos Romanos que esta preocupação não era uma preocupação apenas da igreja de Jerusalém. Mas, ao escrever aos Romanos, ele relata um movimento que estava acontecendo naquele período, em que irmãos da Macedônia, irmãos da Acaia, irmãos de Corinto, estavam se organizando para oferecer ajuda àquela igreja de Jerusalém, certo? Aquela igreja de Jerusalém que trazia essa disposição, que trazia esse modo de agir. Então, havia um movimento que envolvia igrejas da Acaia e da Macedônia,
Se você ler a carta aos Coríntios, nós vamos observar lá no segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, a igreja de Corinto participou deste movimento, e agora Paulo também estava informando a igreja de Roma dessa situação. Então ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais judeus, devem também servi-los com bens materiais. Há uma certa discussão aqui, né, e alguns dizem que essa generosidade da igreja de Jerusalém fez com que eles se empobrecessem e precisassem de ajuda. Não me parece que é isso que está sendo dito aqui. É verdade, talvez, que eles chegaram ao seu limite de ajuda, o limite de assistência. E então foi necessário que igrejas de outras regiões também entrassem e fizessem essa ajuda aos crentes de Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos ver o texto de Hebreus, e no texto de Hebreus nós encontramos uma dica sobre o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Mas eu queria, primeira coisa, deixar muito claro para você, não foi a generosidade deles que levou à pobreza. Tá? O texto bíblico deixa muito claro que eles enfrentaram fome, um período de fome, né? Ou seja, uma crise econômica, e que também, desde a época da perseguição de Saulo, né, os crentes eles eram lançados na prisão e tinham os seus bens confiscados. Então, o que muito provavelmente aconteceu em Jerusalém é que alguns daqueles irmãos perderam a capacidade de ajudar. E por isso, irmãos de outra região, imbuídos do mesmo espírito, da mesma graça, que é socorrer os necessitados, se mobilizaram para ajudar Jerusalém. A igreja de Macedônia, você deve se lembrar, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, era uma igreja pobre, mas contribuiu para além das suas possibilidades, porque queriam compartilhar e ajudar os santos lá em Jerusalém. Mas olha que coisa interessante. O verso 27 nos traz uma preocupação que vai além daquela que é a de socorrer o necessitado. Isso está envolvido. Mas ele fala de uma certa dívida. Ele fala que essas igrejas, elas estavam assim oferecendo ajuda, porque elas se entendiam devedoras daqueles judeus. E por que se sentiam assim? Porque eles se tornaram participantes dos valores espirituais dos judeus. Os judeus, a partir de Jesus e dos apóstolos, proclamaram o evangelho. Aquela igreja de Jerusalém foi a igreja que primeiro recebeu a mensagem da redenção, e a partir desta igreja alcançou Judéia, Samaria e estava alcançando os confins da terra. E então os gentios receberam esse grande privilégio de conhecer o evangelho. E então eles dizem: olha, nós não temos bens espirituais para retribuir, mas nós temos bens materiais. E nós gostaríamos então que os nossos bens materiais servissem à igreja que está nos servindo espiritualmente. Eu quero então chamar a atenção a você de uma segunda atividade dos nossos diáconos, que é a manutenção da igreja. O levantamento de dízimos e ofertas para que a igreja possa ser mantida. Não é essa mesma relação? Certo? Veja, nós temos uma igreja local, nós temos ali o pastor, Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas, né, quando ele diz que aquele que está sendo instruído deve retribuir àquele que o ensina.
Nós temos um local de culto que está sendo mantido materialmente por nós. E por que nós mantemos a igreja local? Por que nós entregamos os nossos dízimos? Por que nós oferecemos as nossas ofertas? Porque nós nos percebemos abençoados pela igreja. Nós percebemos que a igreja, ela tem nos enriquecido espiritualmente. E daí, então, o nosso desejo de agir e o nosso desejo de retribuir com bens materiais os bens espirituais que nós recebemos. Bom, você deve concordar comigo, nós recebemos muito mais espiritualmente do que oferecemos materialmente, não é? Nós recebemos muito mais da igreja, dos pastores, dos missionários, do que nós oferecemos. Mas essa era a preocupação da igreja primitiva. Ela queria servir. Servir ao necessitado e servir à igreja. Né? A igreja de onde eles estavam recebendo os benefícios espirituais. Era o centro do cristianismo, que estava enfrentando a perseguição, que estava enfrentando a pobreza. E por isso, eles então aceitam um desafio. O apóstolo Paulo escreve sobre o desafio de socorrer. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Pois se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que o pouco não teve falta. Então veja, no presente eu auxilio a quem precisa. E Paulo diz, no futuro talvez eu venha a precisar, e então serei ajudado. A terceira questão a pensar na diaconia na igreja primitiva é essa relação de compartilhar. Porque lá na igreja de Jerusalém, nós vimos aqueles que tinham ajudando aqueles que não tinham. No exemplo das igrejas da Macedônia e da Caia, nós vemos bens materiais sendo oferecidos para aqueles que trouxeram bens materiais. Mas agora, o que Paulo está falando é que existe aqui um certo aprendizado, uma dinâmica da vida, que eu talvez precise da ajuda de alguém. E quando eu aprendo a ajudar, eu também ensino a ajudar. Há algo da didática da vida cristã sendo oferecida aqui, certo? De tal forma que a gente aprenda a buscar compartilhar o que temos para que nós possamos ter o equilíbrio das coisas, sejam materiais, sejam espirituais, certo? Essas duas coisas devem caminhar juntas. Eu vou passar para o último slide dessa sessão, mas se você tiver alguma pergunta, eu estou de olho aqui no chat, no YouTube, você pode colocar aqui, eu vou tentar responder à medida aí, dependendo do volume, ok? Então, vou aqui para o próximo slide e depois eu dou uma olhada aqui no nosso chat, se tem alguma pergunta. O último texto dessa primeira sequência do valor espiritual da diaconia, e é isso que eu estou dizendo. O contexto socioeconômico é um contexto espiritual. Paulo, então, vai falar de uma graça inefável. E ele fala, de uma abundância em graça, para que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O quarto princípio é o princípio da gratidão a Deus. Nós recebemos de Deus
suficientemente. E aquilo que recebemos na nossa casa, no nosso celeiro, na nossa despensa, no nosso trabalho, deve estar a serviço de Deus para a justiça. Ele é quem dá pão ao que semeia, semente ao que semeia e pão para alimento. Tá? A semente é a primeira fase do processo de plantação e o pão é a última fase do processo de colheita, certo? Então, nós semeamos, a semente cresce, nós colhemos o trigo, amadurece, nós colhemos o trigo, debulhamos, amassamos, fazemos o pão. Mas de onde veio todas essas coisas? Veio de Deus. E tendo o reconhecimento de que essas coisas vêm de Deus, nós percebemos que ele multiplica os frutos da nossa justiça. Diaconia é isso, irmãos. Diaconia é o exercício dos frutos da nossa justiça. E ele diz, enriquecendo em tudo para toda generosidade, a qual faz parte, faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço da assistência não só supre a necessidade dos santos. A gente leu lá em Atos 2, em Atos 4. Mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência, lembra o querer e a prontidão em fazer, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram a vosso favor. Olha novamente aqui, bens materiais sendo trocados por bens espirituais, só que agora é o reverso. Quando alguém recebe um donativo, essa pessoa dá graças a Deus e ora a seu favor. Então, você se vê agraciado por uma gratidão, por uma oração, por uma bênção que vem de alguém a quem você estendeu a mão. Por quê? Porque a graça de Deus que há em nós é superabundante. Diaconia é essa experiência extraordinária, irmãos. Depois nós vamos lá para o texto de Timóteo, eu quero chamar a atenção sua sobre isso, certo? Mas olha para esses quatro, a prática deles. Não havia necessitados, eles estavam preocupados em socorrer. Queriam retribuir os bens espirituais com bens materiais. Eles estavam procurando que todos pudessem compartilhar de fato aquilo que precisavam. Tá? E para que depois a necessidade de um sempre fosse suprida pela atividade do outro. E então eles experimentavam essa graça inefável. Deus nos supre. Nós distribuímos e ajudamos a quem precisa. E então, quem precisa, ora por nós. E a graça de Deus se renova novamente, num ciclo que é um ciclo contínuo, o ciclo da graça de Deus sobre nós. Esses quatro princípios foram o modo como a igreja aprendeu a viver diante do evangelho que lhe foi pregado. Mas o mundo em que estamos vivendo é um mundo cheio de dificuldades, é um mundo caído, um mundo com problemas espirituais. Então, há conflitos nesse processo. Ainda que a gente possa descrever esse processo de maneira bastante extraordinária, bela, nós percebemos que, na prática, nós temos mais coisas para tratar. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, veja, o problema não foi que esgotaram-se os bens.
O problema é que a graça é inefável, a graça é superabundante e cada vez mais pessoas se convertiam, cada vez mais pessoas se achegavam ao Evangelho. Não importava os riscos, não importava as dificuldades que tinham que viver, eles queriam estar ao lado de Jesus e perdiam os seus bens e eram presos. Pais de famílias eram levados, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles conheceram o Evangelho, eles conheceram Jesus, mas a verba, e todo tesoureiro sabe disso, toda a junta diaconal sabe disso, a verba é limitada. Nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades. Não é uma questão de resolver os problemas sociais do mundo. Nós não somos pessoas que estarão transformando o lugar onde vivemos, a cidade onde vivemos, pelas boas obras. As boas obras são expressões da nossa fé. Não é uma atividade política, não é um partido político, não é um programa de governo. É apenas o nosso desejo de servir, de sermos diáconos. Timóteo nos traz um outro problema, né? Que pessoas que tinham viúvas em casa não as socorriam. E aí, novamente, ele diz: e não fique sobrecarregada a igreja. Há, irmãos, mais necessidades do que aquelas que nós podemos administrar. O nosso coração, na verdade, não está tão motivado a socorrer. Mas mesmo que estivesse, como aconteceu em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicam. As necessidades, elas também se multiplicam. As igrejas lá da Macedônia, as igrejas da Acaia, elas vão oferecer oferta, mas não vai ser suficiente. Não, Jesus disse, os pobres vocês vão ter sempre entre vocês. Por isso que se estabelece, dentro desse contexto, o exercício da diaconia. Tá? É necessário, então, diante dessa realidade, diante do limite que os nossos recursos têm, que nós tenhamos pessoas que possam lidar com estes problemas, pessoas que possam socorrer aqueles que estão enfrentando essa dificuldade, socorrer aqueles que estão enfrentando este problema. Então, lá em Atos 6, nós vemos a continuidade do texto. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Há uma discussão aqui se esse texto, de fato, está apresentando o estabelecimento da junta diaconal, né? Porque eles não são chamados de diáconos aqui, né? São chamados de 7. Mais adiante, o livro de Atos não se refere a eles como diáconos, mas os 7. E nós encontramos especialmente Estevão e Filipe se dedicando à pregação, né, e não ao serviço, né, assistencial da igreja, mas o texto é bem claro, se não estamos aqui, se eles ainda não eram chamados de diáconos aqui, o serviço, o que eles estavam fazendo era servir às mesas, e a palavra aqui é a palavra que dá origem a diácono, tá? É a palavra grega que dá origem a diácono, diaconel. Tá? É interessante você perceber que quando no verso 4 de Atos, os apóstolos dizem, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra ministério também é a palavra diácono, certo? Diaconel. Tá? Mas o ponto é esse. Aqueles 7 deveriam resolver este problema. As viúvas estavam sendo desprezadas, havia ali um desequilíbrio, viúvas helenistas provavelmente eram viúvas que vinham de outras partes, tá? Porque não eram hebreias, né? Não eram dali daquela região, então elas eram, além de viúvas, elas eram também, de certa forma, estrangeiras, vindas de outra parte, então não tinham recursos e laços, né, para poder se manter, e então é necessário que homens de boa reputação, tá, como o texto de Timóteo diz, respeitáveis,
Homens que são reconhecidos pela sua honestidade, homens que são reconhecidos pela sua sabedoria e prudência, né? Cheios de sabedoria, mas principalmente homens cheios do Espírito Santo. Homens capacitados espiritualmente. Por isso, porque a diaconia é uma manifestação da graça inefável. Diaconia não é contar dinheiro, diaconia não é levar a cesta básica, diaconia não é comprar remédios. Esses são atos que decorrem da diaconia. A diaconia é um exercício de reputação, espiritualidade e sabedoria. Lidar com os mais fracos, com os mais pobres, com aqueles que precisam de ajuda. Saber escolher, saber distribuir. Por isso precisavam ser homens confiáveis, de uma só palavra. Deviam ser sóbrios, não inclinados a vinho. E não deviam ser gananciosos, não poderiam estar buscando a sua própria promoção. Deviam estar preocupados com o cuidado e a assistência do próximo. Essa era a necessidade da igreja. A igreja era generosa. A igreja compartilhava bens espirituais. A igreja recebia doações de outros lugares. Mas a igreja tinha mais demandas do que podia suportar. A igreja tinha uma certa sobrecarga. E por isso, homens escolhidos deveriam ali organizar aquela distribuição. Quem é que mais precisa? Quem é que tem menos condições? Qual é a verdadeira necessidade de alguém? A diaconia, o trabalho do diácono, e eu espero que o seu trabalho também como servo de Cristo, também seja este. O que é que de fato essa pessoa está precisando? Não é só colocar a mão no bolso e tirar ali R$10, R$50. É muito mais do que isso. Qual é a necessidade desta pessoa? E por isso, essas qualificações do diácono, porque eles precisam agora organizar a igreja, liderar a igreja nesta graça inefável, liderar a igreja nessa troca de bens materiais e bens espirituais. Era necessário, os apóstolos faziam isso, mas agora a quantidade de membros era tão grande que eles precisavam se dedicar ao evangelho e à pregação, mas a igreja não podia deixar de exercer a sua característica ministerial, certo? E aí, aquilo que me parece mais extraordinário no texto de Timóteo. Ele diz, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Essa é uma frase difícil de explicar. Mas eu suponho, olhando inclusive para aquilo que o texto de 1 Timóteo, no verso 13, diz, no verso 16, olhando ao próprio testemunho de Estevão e de Filipe, que o diácono, o exercício do diaconato, era a manifestação viva da transformação que o evangelho realiza. Porque o evangelho não é uma teoria religiosa. O evangelho não é uma série de práticas, uma série de rituais que a gente faz aos domingos. O evangelho é alguma coisa que transforma a nossa mente, que transforma o nosso coração, que transforma as nossas ações. Então, nós estamos diante de uma pessoa que tem o dever de expressar de maneira clara e límpida a reconciliação que o Evangelho fez entre nós e Deus, e a reconciliação que o Evangelho fez entre nós e o nosso semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é este o mandamento? Muito bem, aqui está o mistério da fé. Como é que alguém pode agora ser desta forma mudado para ser como Cristo, preocupado em servir,
preocupado em dar a vida em favor do outro. A Bíblia fala muito claramente sobre esta relação misteriosa, muito mal utilizada, né, várias vezes, né, porque o evangelho muitas vezes foi tomado como um tipo de movimento social. Alguns vão equiparar o evangelho aos planos socialistas ou comunistas. Não, não, não é disso que estamos falando. Estamos falando de alguma coisa que vem de dentro do coração. Tiago nos pergunta, né? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você sabe qual é esse contexto? É o contexto onde Tiago está discutindo a importância que a fé se mostre em obras. O mistério da fé. A fé a salvação não é pelas obras, mas a fé, ela se expressa em obras. E Tiago está dizendo, olha, não é lógico que uma vez que nós amamos o nosso irmão, nós nos disporemos a ajudá-lo na sua necessidade? Se eu tiver casas ou campos, eu não teria disposição de vendê-lo para ajudar aqueles que precisam? Se eu soubesse que a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade e a quantidade de convertidos fosse tão grande que eles não estavam mais dando conta para ajudar, eu não ia participar da coleta que Paulo estava fazendo para levar essa ajuda a Jerusalém? Lógico que sim. Esse é o mistério da fé. Somos irmãos e estamos preocupados uns com os outros. É o que diz João, então, na primeira carta. Ora, aquele que possuir os recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja que coisa interessante, certo? Você de fato crê? E tem gente que critica Tiago, né? Ah, questão fé e obras. Paulo era diferente. Não, Paulo não era diferente, não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados segundo Deus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é para mim um mistério da fé. E como importante a gente refletir sobre isso nos nossos dias, irmãos. No século XX, no meio da pandemia, diante, né, de uma ameaça aí financeira, econômica, o que a nossa fé nos leva a fazer em tempos como esse? Uma vez que nós encontramos irmãos enfermos, uma vez que nós encontramos irmãos desempregados, uma vez que nós encontramos a possibilidade de falta de suprimento, como agimos? O que a nossa fé nos leva a fazer? Essa é a pergunta que um diácono precisa responder. Talvez eu não tenha, né, essa disposição, talvez você não tenha essa disposição, mas o diácono, ele precisa ter essa disposição porque ele foi separado, como diz a nossa Constituição, de reunir donativos para fins piedosos. Quem vai nos liderar nesse importante aspecto da vida cristã? São os diáconos. Não é só eles que têm que trabalhar, é a igreja que tem que trabalhar, mas eles lideram a igreja a viver a sua fé de modo prático, servindo de coração a Deus e servindo aos nossos semelhantes. Eles recebem os nossos dízimos e ofertas, eles reúnem alimentos e distribuem aos pobres, eles estão empenhados nesse serviço e nos lideram nessas práticas que, embora sejam de cunho material, são eminentemente espirituais. Nós não fazemos isso para ganhar louvor, para ganhar elogios. Nós fazemos isso porque temos a consciência da graça
inefável, da bênção que é dar, da bênção que é socorrer, de saber que alguém está louvando a Deus, porque eu enviei ali uma cesta básica. Alguém está louvando a Deus, porque eu ajudei a pagar uma conta de luz. Alguém está louvando a Deus, porque eu peguei, olha só que coisa impressionante, eu peguei o meu fogão velho, eu peguei a minha geladeira velha e dei para alguém. E isso alegrou o coração de alguém, e isso fez com que alguém louvasse a Deus. É nisso que os diáconos trabalham. Essa é a diaconia da igreja primitiva. Essa é a diaconia que nós precisamos ter nos nossos dias. É uma tarefa extremamente difícil de realizar. Nós não temos essa tendência. É por isso que eles precisam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eles são o nosso exemplo. Nós somos diáconos, nós somos servidores, nós estamos agindo para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. E então, o texto de Timóteo termina com esta expressão: porque os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Há um benefício. O diaconato, sim, os oficiais. Mas se você está ali, junto com o diácono, oferecendo sua ajuda, a sua oferta, fazendo a sua visita, cuidando do seu vizinho, cuidando daquele morador de rua, perto da sua casa ou do seu trabalho, você também está exercendo diaconato. Você também está servindo. E esse serviço, principalmente relacionado aos santos, é uma experiência extraordinária. Lembra? Graça inefável, porque Deus é superabundante. Sabe por que esses homens vão receber essa justa preeminência? Porque eles estão imitando a Cristo. Cristo, ele veio para nos salvar espiritualmente, não é? Ok? É isso mesmo. A sua obra era de entregar a sua vida para nos resgatar do pecado. Mas enquanto ele se preparava para isso, o que ele fazia? Socorria os enfermos, alimentava as multidões, ajudava as viúvas, ressuscitou filhos de viúvas. Olha que coisa interessante, Jesus estava ali assistindo o cego, assistindo o surdo, cuidando das pessoas. Quem exerce o diaconato se parece com Cristo. Porque se parecer com Cristo tem a ver com a nossa teologia, sim. Mas se parecer com Cristo tem a ver com a nossa prática. Tem a ver com o modo de vida que levamos, tem a ver com o amor que nos move e nos faz servir ao invés de ser servido. Quem aprender essa lição, eu espero que você, meu irmão, eu espero que você, minha irmã, independente do cargo que você ocupa na igreja, eu espero que você aprenda sobre isto. Quem exerce o diaconato de modo bom, né? De modo belo é a palavra, alcança um belo degrau. Essa é a tradução literal do texto. Ele alcança uma bela posição no reino de Cristo. Ele alcança intrepidez. E sabe por que ele alcança intrepidez? Porque você está adentrando a uma área que Deus prometeu cuidar e suprir. Ele disse que cuidaria do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele é o pai dos pobres, ele é quem sustenta a dificuldade. A experiência diaconal, a experiência da diaconia é ver Deus suprindo as pessoas. O diácono vai se deparar com problemas. O diácono vai se deparar com momentos de dificuldade extrema, pobreza, lutas, enfermidades.
Às vezes ele até não vai ter recursos para isso, lembra? Os recursos da igreja são limitados. Mas se ele está em comunhão com Deus, se ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele vai orar. Ele vai trazer uma palavra de esperança para aquela família, para aquela pessoa. Ele vai procurar outras pessoas para que possam agir. E aí, ele vai testemunhar aquilo que Deus disse: clama a mim, e eu te responderei, e te livrarei, e tu me glorificarás. A experiência da diaconia é a experiência de ver Deus abrindo portas, ver Deus suprindo necessidades, ver Deus socorrendo e transformando a vida das pessoas. Quem exerce o diaconato vê essa graça inefável presente na vida das pessoas. Vê como aquela veste vai trazer algo que aquela pessoa mais necessitava. Vai ver aquele alimento, né, suprir a necessidade de alguém que estava há dias passando fome. Problemas insolúveis para nós estão sob o cuidado de Deus. E quando você se dispõe a ser instrumento de Deus para auxiliar alguém que precisa, seja materialmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, quando você está disposto a servir, então você vai ver o poder da glória de Jesus. Quem exercer, quem desempenhar bem o diaconato, vai crescer na fé e vai ter coragem de servir a Cristo. Vai ter coragem de atender aquele que precisa. Vai conhecer Deus de uma forma diferente, de uma forma extraordinária, porque Deus se manifesta cuidando do seu povo. Deus se manifesta cuidando da sua igreja. Deus se manifesta transformando a vida das pessoas. Precisamos lembrar desta grande graça. Precisamos lembrar deste grande privilégio que temos da parte de nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos diáconos, que Deus abençoe vocês na liderança da Igreja de Cristo. Que vocês sejam exemplos de fé, de confiança em Deus, de prática da vida cristã. Que vocês olhem de fato para aqueles que necessitam e creiam em Deus, naquilo que Deus pode fazer através de vocês. E que através de vocês, a igreja, cada membro, cada jovem, cada adolescente, se lembre que vem de Deus o suprimento, que vem de Deus o cuidado, que vem de Deus a graça da vida cristã. É Ele quem nos supre. Oramos, Pai, nos dá o pão de cada dia, e Ele fielmente nos dá. Eu espero que você tenha esse desejo. E eu quero orar para que assim aconteça contigo. Pai Santo, dá tua graça à igreja, dá tua graça para que haja abundante graça entre os teus filhos, e essa graça se manifeste teologicamente, mas essa graça se manifeste de modo prático, porque não existe verdadeiro conhecimento do Senhor se ele não transforma a nossa vida. Abençoa, ó Deus, os irmãos que exercem a diaconia, e que o Senhor lhes dê sabedoria, plenitude do Espírito, boa reputação, e que eles sejam modelos do rebanho, estimulando a igreja a viver nesta graça aquilo que o Senhor tem preparado para socorrer o seu povo. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.